Neste vídeo nós vamos tratar sobre a direção da oração, ou seja, a quem devemos orar. Quando os discípulos pediram que o Senhor os ensinasse a orar, em Lucas capítulo 11, a resposta do Senhor aborda muito do que estamos preocupados nos muitos vídeos que eu tenho feito sobre a oração. Para este vídeo nós vamos nos concentrar nas palavras do Senhor Jesus, que Ele ensinou aos seus discípulos a orar, Pai Nosso, Pai Nosso. Ele começa dizendo, Pai Nosso que estás nos céus, e assim segue. Mas vamos nos concentrar nestas duas palavras, Pai Nosso. Dois pontos vêm à mente na consideração da resposta de nosso Salvador. Pai Nosso. Primeiro, é pessoal, Ele é nosso. Segundo, é familiar, Ele é nosso Pai. Impressionante pensar que um desejo de Deus expresso de forma mais pungente por Jeremias era entrar nesse relacionamento com seu povo. Note o que nós temos em Jeremias. E eu disse, tu me chamarás meu Pai, e não se desviará de mim. Jeremias capítulo 3, versículo 19. Além disso, este é um relacionamento pessoal, não reivindicado em todo o Antigo Testamento. Davi, em sua oração, diante da congregação, em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 10, e Isaías também, 3 vezes em sua oração de lamentação, Isaías capítulo 63, versículo 16, capítulo 64, versículo 8, refere-se a Deus como Pai Nosso. Mas em ambos os casos, eles estão falando em nome da nação de Israel como um todo, não pessoalmente. É somente quando entramos no Novo Testamento que a plenitude desse relacionamento pessoal é apresentada. O apóstolo Paulo observa que ele diz, vocês não receberam novamente o espírito de escravidão para temer, mas recebestes o espírito de adoção pelo qual clamamos Abba Pai. Romanos, ele escreveu isso aos Romanos, está em Romanos capítulo 8, versículo 15. Para a maioria de nós, especialmente quando éramos mais jovens, nossos pais desempenharam um papel importante em nossas vidas. Nós olhamos para eles e os respeitamos. Aqueles de nós que são pais sabem que o mandamento de criar nossos filhos na doutrina e administração do Senhor é importante por várias razões. Mas, mais sobriamente, porque nosso relacionamento com nossos filhos pode ter um impacto profundo em sua percepção de Deus. O vínculo entre um pai e seus filhos pode ser muito especial. É humilhante pensar que a paternidade é usada por Deus para descrever seu relacionamento com seus filhos. Por que gostaríamos de vir diante dele usando qualquer outro nome, a não ser esta maneira tão doce de nos aproximar dele como Pai Nosso ou Nosso Pai? Temos duas razões fundamentais para orarmos ao Pai, resumidos em dever e devoção. É por dever, porque o Salvador nos manda orar ao Pai, e é por devoção, porque é algo que o Pai deseja. O padrão do Novo Testamento é que oramos ao Pai em nome do Filho, com o Espírito Santo intercedendo por nós. O apóstolo Paulo fala na carta aos Efésios, que é um exemplo para nós. Ele afirma que devemos estar sempre dando graças por tudo a Deus Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre com toda a oração e súplica no Espírito. Isso temos em Efésios capítulo 5, versículo 20 e no capítulo 6, versículo 18. A pergunta pode então ser feita sobre orar às outras duas pessoas da divindade. Devemos orar diretamente ao Senhor Jesus ou ao Espírito Santo? Sugerimos que, como não há exemplo
discípulos de nenhum dos dois, isto por si só deveria ser conclusivo, deveria responder que não devemos orar nem ao Espírito Santo, nem ao Senhor Jesus, mas sim ao Pai, no nome dele, na direção do Espírito Santo. O único versículo que poderia ser usado para permitir orar diretamente ao Senhor Jesus é João capítulo 14, versículo 14, que alguns traduzem como: se você me pedir alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se aprofundar muito nas traduções, inclui o eu, ou incluir o eu pode ser uma construção estranha. Além disso, foi bem dito que um versículo fora de contexto é um pretexto para um texto de prova. No contexto, o Salvador tem explicado aos discípulos e a Filipe, especificamente, a grande verdade que eu e o Pai somos um. O versículo 10 é particularmente profundo. Ele diz a Filipe: não acreditas que eu estou no Pai e o Pai em mim? As palavras que vos digo não falo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Portanto, mesmo se você permitir, essas são as palavras do Senhor Jesus, agora estou falando, mesmo que se você permitir o pronome eu, o ponto mais amplo é que se oramos a Cristo, será através do Pai. Além disso, apesar de João capítulo 14, versículo 14, não temos exemplo de cristãos orando diretamente ao Senhor Jesus. Enquanto alguns sugerem que o apóstolo Paulo, ao escrever aos Coríntios, os inclui com todos os que em todo lugar invocam o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, tanto deles como nosso, isso está em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 2, como um exemplo de orações diretas a Jesus Cristo, nosso Senhor, é preciso fazer essa conclusão como uma inferência. Parece que esta é simplesmente uma descrição daqueles santos que oram ao Pai, invocando o nome do Senhor Jesus, o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. João capítulo 14 também responde à crítica de que quando nos reunimos em 2 ou 3, reivindicando a promessa de que Ele está no meio, seria grosseiro ignorar o Salvador e apenas dirigir nossa oração a Deus Pai. O Salvador diria: eu e meu Pai somos um. Há alguns que sugerem que podemos e devemos orar ao Espírito Santo. Novamente, não há exemplo de alguém na Bíblia orando diretamente ao Espírito Santo, principalmente porque o Espírito não fala de si mesmo. Foi isso que o Senhor Jesus declarou em João capítulo 16, versículo 13. Nem chama a atenção para si mesmo, mas testifica sobre Cristo. João capítulo 15, versículo 26. Parece também que há um erro fundamental comum em orar ao Espírito Santo, pois normalmente não entende seu propósito, ou seja, orar ao Espírito Santo é um erro ao não entender o propósito do Espírito Santo estar em nós, estar no mundo. Qual é o propósito dele? Da liturgia católica romana, há bandas como Hillsong e Jesus ou Jesus Culture. Há um tema comum de oração, de pedir para ser cheio do Espírito Santo. Dado que fomos selados com o Espírito Santo na conversão, há perigo em cantar repetidamente pedindo um enchimento do Espírito Santo. No mínimo, poderia ser descrito como a vã repetição sobre o qual o Senhor adverte em Mateus capítulo 6, versículo 7. É irônico que a própria oração que o Senhor usa como modelo para nos ensinar a orar tenha se tornado, para alguns, uma repetição entoada e vã. A repetição impensada deve ser evitada. Os jovens, em particular, ao orarem publicamente, podem estar inclinados a procurar uma frase para usar como enchimento ao fazer uma pausa para respirar.
por mais que incentivemos os jovens a orar, os irmãos mais velhos devem amorosamente guiá-los para longe de um uso irreverente do nome do Pai como preenchimento. O apóstolo Paulo, em sua oração de Éfeso, ou na carta aos Efésios, que pode ser considerada como, começando no capítulo 1, a partir do versículo 3, e continuando até o final do capítulo 3 de Efésios, começa dirigindo-se diretamente a Deus Pai, uma vez no início da oração. Todas as outras referências a Deus ou a Pai estão no contexto e não são usadas como preenchimento, ou só mencionar o Pai por casualidade, sem ter um enchimento, não ter um assunto para inserir a palavra Pai. A oração é algo que deve ser feito com inteligência. Temos o privilégio de entrar na presença do Alto e Poderoso que habita na eternidade e orar a Ele. Para orar de forma inteligente, temos que começar a orar. Lendo as Escrituras, principalmente as epístolas e as orações que temos registradas do apóstolo Paulo nas várias epístolas, como Filipenses nós temos as orações de Paulo, Efésios nós temos orações de Paulo, Colossenses nós temos orações do apóstolo Paulo. E isto serve como modelo de como devemos orar. O livro de Atos também nós temos modelos de oração. Como nos dirigir a Deus. Como nos referir às pessoas divinas, o Pai, o Espírito, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Como devemos orar? O Senhor Jesus também ensinou no Evangelho de João que a oração seria um recurso útil, um recurso presente para todos os crentes, para os seus discípulos, para todos os salvos na sua ausência aqui neste mundo. Então, comece a orar.